Agora vamos falar um pouco sobre os KPIs na área de custos, né? O KPI de resultado e de progresso. Antes disso, é necessário que você entenda um pouquinho essa fórmula envolvida na parte financeira. Você precisa entender um pouquinho o que é margem de contribuição, ou margem bruta, ou gross margin. E por quê? Porque essa é uma fórmula interessante que o supervisor, o gestor de produção, ele tem que ter conhecimento. O que é a margem bruta e ou margem de contribuição, ou gross margin? O que é isso? É a receita que você tem, que a empresa tem através das vendas, menos os custos de fabricação. Então, quanto maior for a sua receita e menor for os seus custos de fabricação, maior é a margem bruta. Depois, essa margem bruta vai ser substituída dos custos administrativos da empresa e vai dar o lucro líquido. Mas o que você tem que ter ciência nesse momento é que a margem bruta, ou gross margin, ou margem de contribuição, é o que a empresa vende menos os custos de fabricação. E o que são os custos de fabricação, que é um KPI de resultado? São os custos diretos e os custos indiretos de fabricação. Dentro do custo estão os custos diretos e os custos indiretos. E quais são os custos diretos e indiretos? Que tem aí uma correlação com os custos de fabricação, que é a somatória final. Mão de obra direta é um custo direto, ou seja, ele é um KPI de progresso de custo direto. Então, mão de obra é um KPI de progresso, que faz parte do custo direto. Outro custo que faz parte aqui do direto é a matéria-prima, que é um outro KPI de progresso. E aí você tem depois os KPIs de progresso de custo indireto. A mão de obra indireta é toda aquela mão de obra que dá suporte à produção, mas que não é operacional. São mecânicos, inspetores, pessoal que dá suporte, pessoal que acompanha a produção de segunda a sábado. Outro KPI de progresso voltado ao custo indireto são as utilidades, né? Água, energia elétrica, gás natural, por exemplo, para movimentar caldeiras, ou algum tipo de combustível, se você utilizar óleo diesel para você movimentar a caldeira, isso são combustíveis. Um outro KPI de progresso é o que? São os suprimentos, aquele material secundário que é utilizado para, junto da matéria-prima, você processar óleos lubrificantes, cola, qualquer tipo de material secundário que não é matéria-prima. Então são suprimentos, são custos também indiretos. Peças de manutenção mais serviços terceirizados de manutenção também são KPIs de progresso voltados aos custos indiretos. E mais um custo indireto, que é um KPI de progresso, que vai conversar com o KPI de resultado, que é custo de fabricação, são os ferramentais, todos os ferramentais utilizados na produção. Então, está aqui ó, a decomposição dos custos diretos, basicamente mão de obra direta, são os operadores, e matéria-prima, e os outros custos indiretos de fabricação, que está com um izinho aqui. Então, você precisa entender para que você realmente coloque isso aqui na sua área dentro de um Pareto e verifique quais são os dois principais que você precisa controlar e, alinhado com a sua chefia, qual você precisa realmente fazer algum trabalho para que você tenha aí minimização de desperdícios. Geralmente matéria-prima é um dos mais pesados e você precisa ficar de olho num outro indicador que balança um indicador de progresso matéria-prima, que é a porcentagem de rejeições aí internas e retrabalho. Quanto mais scrap nós tivermos, maior acaba sendo aí o custo de matéria-prima, porque a gente acaba não aproveitando bem. E uma outra dica é em relação aí a você ter sempre aí um indicador em cima de utilidades e suprimentos, que o que a gente chama de fator. São quantas partes que foram consumidas daquela utilidade ou daquele suprimento por unidades fabricadas. Então, se eu tenho, por exemplo, um suprimento que é óleo hidráulico, ou óleo de refrigeração, ou óleo de lubrificação, eu sei a quantidade que eu gastei mensalmente, eu sei a quantidade que eu produzi, então eu divido aquelas partes consumidas pelas
unidades produzidas, então eu tenho um fator de quanto eu consumi por peça produzida. E essa relação, quanto menor, melhor. Então está aqui quais são os KPIs de progresso ou indicadores de progresso que conversam, né, que tem uma correlação forte com o KPI de resultado, que é custo de fabricação. Então você deve sempre saber quais são aí os dois principais dentro do seu Pareto e monitorar no máximo 2 para que realmente você tenha foco nas ações. Então tá aí os KPIs aí de custos.